Oi, no vídeo de hoje eu quero falar sobre salto de desenvolvimento. E assim, vai ser bem difícil porque temos muitos brinquedos e uma criança aqui no meio das pernas brincando. E eu quis gravar esse vídeo agora porque nós estamos passando pelo salto do quarto mês. E muitas vezes eu falo com alguém assim ao meu redor, porque tá no salto, ela tá muito enjoada porque ela tá no salto, e a pessoa olha pra mim com uma cara de ET, tipo, o que é isso? Antigamente as pessoas não tinham muita informação, não tinham muito estudo, principalmente em questão infantil de crianças, né? E aí hoje a gente sabe que o bebê, principalmente no primeiro ano, ele tem saltos que são aprendizados. Então eles não são igual a gente, que a gente vai aprendendo as coisas aos pouquinhos, de repente a gente aprende. Igual eu quero aprender, vamos dar exemplo, tocar violão. Eu vou lá, vou tendo aulas até aprender a habilidade. Não, os bebês, eles aprendem as habilidades naturais que a gente tem observando. Então, primeiro ele observa, fica acumulando as informações e habilidades ali, e de repente, habilidades não, informações mesmo do ambiente, e de repente ele adquire aquela habilidade num marco que é quando ele tem uma idade em meses, né, em semanas, para desenvolver aquela habilidade. Então, assim, coisas que a gente faz naturalmente e aí a gente não para pra pensar que o bebê precisa aprender. Então, desde sorrir, a segurar o pescoço, né? Nem nasce muito molinho, né? A sentar, engatinhar, ficar em pé, falar, são habilidades que a gente vai aprendendo naturalmente ao longo da vida. E muitos desses marcos, nessas habilidades, a gente aprende no primeiro ano de vida. E aí eu queria falar um pouco sobre isso, que as pessoas não entendem, não conhecem, muitas vezes não sabem o que é. E às vezes, por não entender o que o bebê está passando, fala, é porque é manhoso, é porque deixa muito no colo, é porque... Não, a mãe não faz nada de errado, não tem nada a ver com o jeito que a mãe lida com o bebê. Tem muito mais a ver com o que o bebê está aprendendo, o que ele está passando. Então vamos lá. Salto de desenvolvimento são o quê? São momentos na vida do bebê que ele vai aprender algo, como eu disse, algumas habilidades aqui, e isso vai alterar muito ele, porque é muita novidade. Então, primeiro ele vai gostar, mas ao mesmo tempo ele vai ficar muito feliz com aquilo, ele vai querer praticar aquilo, fazer aquilo mais vezes. Aquilo assusta ele, porque para ele tudo é novidade. E altera o sono dele, principalmente. Então, as sonecas que ele fazia de um jeito, geralmente com habilidade ele não faz do mesmo jeito mais. E tem marcos de desenvolvimento que depois daquele marco, depois daquela habilidade, ele diminui nas sonecas também. Então, o bebê fica realmente muito excitado com aquela habilidade. E aí é natural. Outra coisa é, ele fica muito mais chorão, às vezes ele fica muito mais querendo colo. Por quê? Porque como ele está assustado com aquela habilidade nova que ele está aprendendo, ele vai querer segurança. E a segurança dele é o colo da mãe. É onde ele esteve sempre, é onde ele conhece, onde ele se sente seguro. Então, muitas vezes é o peito, porque o peito não é só alimento, já disse isso aqui algumas vezes. Então, vai ser o colo. É um bebê que às vezes vai ficar muito irritado, vai estranhar as pessoas, vai querer muito mais o colo. Então, esse é o salto de desenvolvimento. É quando o bebê fica mais temeroso, assustado, chorão, mais carente, mas dorme muito mal e porque ele quer muito a mãe pela questão da segurança. E aí tem os marcos, que são quando acontecem esses saltos. Então foi estudado muitos bebês e foi entendido que tem um tempo determinado para cada habilidade. Claro que é uma janela, assim, pode ser antes, semanas depois, cada filho, cada bebê é único. Mesmo uma mãe de 3, como eu, tem um filho de cada jeito, então cada bebê faz as coisas, suas habilidades num tempo. E aí, só que tem um tempo, uma janela, que é esperado aquele tempo, para não considerar que o bebê tem algum atraso de desenvolvimento. Então, o primeiro salto que eu queria falar é o primeiro salto que acontece na vida do bebê. Então, entre 4 e 5 semanas, ou seja, quando o bebê completa um mês de vida. E o que ele vai aprender? Ele vai aprender a sorrir, só que é um sorriso reativo. Então, muitas vezes o bebê dorme e ele ri. Não é um sorriso social de você conversa com o bebê e ele ri pra você. Não, ele não tá rindo pra você, ele tá rindo um sorriso de bem-estar. Às vezes ele sorri em algum momento, ou então ele tá dormindo, é um sorriso reativo, mas é o primeiro salto. E geralmente esse não altera muita coisa no sono dele, não. O segundo salto acontece com 8 semanas, quando o bebê completa 2 meses de vida. E aí sim ele vai ter o sorriso social, de quando você conversa com ele, ele ri pra você, ele realmente está rindo pra você. A cabeça dele fica um pouquinho mais firme, mas ainda não segura o pescoço totalmente. Ele tem o sorriso social e ele começa a vocalizar sons. E aí o que seria? Sons vogais. Então, e é muito fofo, assim. Eles realmente começam a vocalizar.
O terceiro salto já acontece entre 11 e 12 semanas, provavelmente perto de fazer 3 meses. E aí, o que é um marco assim diferente é que ele descobre a mão. Então ele descobre que ele tem uma mão. Então ele coloca a mão na boca e é muito assim bonito de ver ele segurando, eles colocando a mão na boca, ele segurando uma mãozinha na outra, que vai vir mais à frente. Então no terceiro salto eles têm a cabeça mais firme, então já fica com a cabeça mais firme, o pescoço bem mais firme, a gente acaba tendo que dar sustentação nas costas, mas já bem mais firme. Ri, emite sons, então ele já realmente ri quando você conversa e ri para eles. Emite os sons, que são os sons guturais, então as vogais, né? Algumas palavras que são realmente de bebê falar, angu, essas palavras assim. Levanta o tronco, então quando ele tá de bruço no tummy time, né? Que a gente tem que colocar desde o primeiro dia de vida. O que é tummy time? É tempo de bruço. Então o bebê precisa ficar de tempo de bruço ali, num tapetinho adequado, não no chão frio, mas coloca um EVA emborrachado, um tapetinho, alguma coisa, coloca o bebê ali para ele começar a fortalecer seu pescoço. Então, no primeiro mês, muito poucos minutos, vai só aumentando o tempo. E aí, quando chega no terceiro mês, quando você coloca ele, né, de tummy time, ele levanta não só a cabeça e o pescoço, mas também o tronco. Então ele põe a mãozinha assim no chão, empurra assim, e aí essa parte dele aqui levanta junto com a cabeça. É muito bonitinho de ver, a Clara já passou por esses. E aí, descobre as mãos, que foi o que eu falei, que acontece, assim, de principal, que é maior legal. A Clara está no salto do quarto mês, então a gente vive falando daquilo que a gente está vivendo, a gente sabe que é tenso. Esse salto, ele é complicado, porque geralmente o salto dura uma semana, 2 semanas, e aí o bebê volta ao normal. Então, né, normal ele já tava, mas ele tem aquela habilidade, muda a quantidade de soneca ou algo nele. Mas até o terceiro mês ainda essa questão de quantidade de soneca ainda é muito relativo, né? Não tem uma rotina certa, ainda não posso dar extra da gestação, que eu já falei aqui no canal. Mas aí no quarto mês, é um salto mais longo, ele tem de ser de 2 a 6 semanas, porque também ele pode vir acompanhado por uma regressão de sono. Então é um sono, é um dos saltos, o quarto mês, que as pessoas falam que é um dos piores. Os especialistas, os pediatras que estudam o sono, falam que são um dos piores, assim. Na minha opinião também, eu lembro que dos meninos também foi bem marcante esse salto, sabe? Porque, querendo ou não, igual vocês estão vendo aqui, há um bebê muito irritado, que não quer nada, não quer mamar, assim, mama normal, mas agora no momento já mamou, já dormiu, mas aí dorme sonecas muito curtas, porque tá muito, aprendendo muita coisa legal. E o quarto mês, o quarto salto, a Clara tá quase completando 4 meses, que pode acontecer por volta dos 4 meses, um pouquinho antes, um pouquinho depois, pode acontecer 4 meses e meio, cada bebê é único. É quando vai descobrir o pé. Mas aí, antes disso, eles adquirem habilidades que eles têm uma mobilidade grande com a cintura. Então, o bebê começa, tá de bruço, sai do bruço, tá de barriga pra cima, vira de bruço. O bebê começa a querer sentar sem poder, igual a dona Clara está aqui, ficando reta, sendo que não pode ainda, só com apoio. Então, esse salto é o mais demorado e dá movimento ao bebê. Um bebê que não se movimentava, de repente ele sai do lugar, ele se arrasta. Então, é um dos saltos mais demorados para passar e que adquire mais habilidade. Fora que tem essa irritabilidade de gritar e tudo mais, porque nada tá bom, né? Mas a grande vantagem depois desse salto é o quê? Que a criança fica com a cabeça centralizada, já durinha, não precisa mais nem de apoio. As mãos juntas na linha média. A linha média é essa linha nossa, então segura nas duas mãos, a Clara já faz. A criança rola, a Clara não rola ainda, ela tá de barriga para baixo, ela vira de bruço e tá aprendendo a sair do bruço. Senta com apoio, ela tá aqui apoiada no meu peito, assim, eu seguro o peito dela, né, pra ela poder ficar apoiada, mas ela tenta sair. A pega cubital, então a pega cubital é assim, não é movimento de pinça que a gente pega as coisas assim, ela pega só assim, bem a grosso modo, né, Clarinha? Então a pega cubital, ri alto e gosta que fala com eles e ri ao estímulo verbal. Sons cubitais, então vogais, palavrinhas como angu, coisas que eles já falam assim no nenenês deles. Então esse salto é o mais difícil, mas depois que passa, o bebê geralmente rola. Então sai da posição do bruço, da barriga pra cima muito fácil. Se arrasta, a Clara já tá se arrastando. Faz o giro do reloginho, né? Então no mesmo lugar, no seu eixo vai rotacionando.
E aí a comunicação também já grita, já faz uns sonzinhos, tudo ela já tá fazendo. É, e já mostra o que quer e o que não quer, né, filha? Com 3 meses também a visão melhorou muito. Então, no 4º mês, eles prestam atenção em tudo. Começa realmente um estranhamento das pessoas que não conhecem e é totalmente normal. No 5º salto, é o salto de 26 semanas, que é próximo dos 6 meses. Então, a criança vai aprender a maior habilidade, que é sentar. Então, ela rola muito mais agora, no 6º mês. Ela consegue transferir um brinquedo de uma mão para outra. No 4º mês, ela consegue só pegar o brinquedo. Então, transfere o brinquedo de uma mão para outra, que vai variar entre 6 até 8 meses, para poder aprender essa habilidade. Tenta alcançar objetos com a sua própria mão, né? Gosta de espelho, prefere a mãe. E se a gente começa a falar sílabas, então a gente começa a falar mamá, ela vai e tenta repetir essas sílabas. Tenta, gente, não é que vai já falar mamá, não. Uma coisa é tentar e começar a aprender, né? E aí vem o 6º salto, que é entre 36 e 40 semanas, que é próximo de 9 meses. Então pode vir com 8 meses e meio, com 9 meses, com 9 meses e meio, que é o engatinhar, arrastar. Não é marco, não é obrigatório que toda criança engatinha. É obrigatório que a criança se movimente, saia do lugar. Então ela vai ou arrastar ou engatinhar. No meu primeiro filho ele engatinhou. No segundo filho ele não engatinhou e se arrastou, mas também ficou mais rápido em pé. Então cada criança, como eu disse, é única. Então, né, com 9 meses, a criança senta sozinha, sem apoio, ela já consegue se locomover, então ela engatinha ou se arrasta, consegue segurar um objeto e colocar na mão e bater com a outra, ela consegue pegar um objeto numa mão e um outro objeto na outra mão e bater um no outro, então ela consegue fazer isso, tem maior facilidade. O 8º salto, não, na verdade o 7º salto é entre 44 e 47 semanas, que são os 11 meses. Ih, amor. Que é o salto que a criança consegue ficar em pé sozinha. Então ela vai ficar num lugar apoiado sozinha. Não que ela vai ficar em pé sozinha sem apoio, não. Mas ela já vai conseguir. E aí ela anda com apoio, a gente segurando os bracinhos dela, né? Ela já vai conseguir andar com apoio. Ela pega as coisas com movimento de pinça. Então aí ela já vai começar a pegar as coisas com movimento de pinça. Igual a gente pega mesmo, né? A gente vai lá e pega o movimento de pinça. Não pega com a mão fechada igual a cara pega. Entrega objetos, se a gente solicitar, me dê tal coisa, a criança entrega e pode falar as primeiras palavras. Então, mamã, papá, não papai e mamãe, não vai sair falando direto corretamente, não. 55 semanas, que é o 8º salto, já é 1 ano, quando a criança vai andar com apoio. Então, você vai dar a mãozinha para ela ali, ela vai andar com apoio. Cada criança é única, como eu já disse. Já vi bebês andando com 9 meses, já vi crianças andando com 1 ano e 1 mês. Igual aqui em casa os meninos andaram próximo disso, 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses. Então, assim, é só um marco e a gente vai observar cada criança de um jeito. Então, segue comando verbal de uma ação e também tem todas as habilidades anteriores que eu já falei. Né? O 9º salto é com 64 semanas, que é próximo de 15 meses, 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses, não, 1 ano e 1 mês. Então, a criança anda, né? Com 1 ano e 1 mês, geralmente a criança começa a andar. Então, ela não anda, ela quase corre, né? Porque ela aprende a andar, ela já sai correndo. Então, escala escadas, rabisca, faz torre de 2 cubos e aponta partes do corpo. E o último salto, que é o salto 10, a criança com 75 semanas, com 18 meses, que é 1 ano e meio, a criança tende a falar. Então, assim, é o que eu falei, é o que a gente espera, mas nem sempre a criança pode falar depois, antes. Então, ela vai falar, sobe escadas melhor, faz torre de 4 cubos e brinca sozinho. E aí o marco é falar. Então, é isso. A gente tem que saber, pra gente poder não julgar, falar que o bebê tá manhoso à toa. E entender que pra eles é muito bom, é novidade, mas eles também ficam assustados. E quando eles estão assustados, eles não dormem direito. Imagina você tá assustado num lugar, você vai dormir tranquilamente? Claro que não. E vai querer muito a mãe, muito o cuidador principal. E também, assim, pensar que é bom. Aquela semana vai demandar mais, a gente precisa respirar, ter paciência. A criança vai estar mais chorona, precisa mais sonecas. Mas depois que passa aquele salto, nossa, é uma maravilha. A criança tem a habilidade e não tá mais tão incomodada, tá bom? Tem uma criança precisando de mim aqui enchendo o prato. Então eu vou terminar esse vídeo. Se você gostou, curta e compartilhe com alguém que não sabe o que é marco de desenvolvimento, salto de desenvolvimento, que eles existem. E deixa as crianças super irritadas, mas também deixa elas bem desenvolvidas. Pós o salto, a criança se desenvolveu e aprendeu uma ótima habilidade. E é maravilhoso ver.